Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h29, 6h29, horário de Brasília, desta quarta-feira. Hoje já são 25 de outubro. Praticamente o mês de outubro já foi embora, né? De novembro já está às portas, 6h30, horário de Brasília. Deixa eu abraçar aqui os nossos irmãos, os aniversariantes do dia. Um abraço à nossa querida irmã Rita Patrícia, lá de Jupi, Pernambuco, tá aniversariando hoje, recebendo um abraço aqui da sua filha, a nossa irmã Lívia, também do filhão, o pastor Adelson, lá de Cachoeira de Itapemirim, também do seu esposo, José Adelson. Um grande abraço, irmã Rita Patrícia, nossa querida irmã, aqui eu tenho um grande carinho, parabéns, Deus abençoe a senhora, muitos anos de vida, viu? Parabéns, recebendo os parabéns de toda a família e, claro, da sua família aqui da Rádio Manaim. Também, quem está aniversariando é a minha querida irmã Daiane, lá de Viçosa, Minas Gerais. E ela falou assim: Cleber, eu queria tanto ouvir esse louvor. Deus tremendo, não tem problema, nosso Deus é tremendo mesmo. Parabéns, Daiane, Deus te abençoe, tá? E também quem está aniversariando é a irmã Késia, lá de Alagoinhas, lá na Bahia. Um abraço, irmã Késia. A irmã Lívia da Bahia, lá de Alagoinhas, está mandando um abraço para você também, tá bom? E daqui a pouquinho tem uns pedidos de oração aqui que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Bom, vamos dando início então ao nosso pós-madrugada de hoje e estamos com os pastores Adriano Erlacher, Enéas Barbosa, Carlos Alberto, Ricardo Diniz e pastor Douglas Spanguerô. Vou pedir pro nosso querido Josias Nunes, o nosso 02, colocar na tela, por favor, o texto dessa manhã. Isso, obrigado, querido. Está em Romanos 8:31 e diz assim o texto, Romanos capítulo 8, verso 31, diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, sempre iniciamos aqui o nosso pós-madrugada com o pastor que trouxe a mensagem. Mas hoje vamos quebrar esse protocolo. Deixa eu chamar aqui, eu vou pedir licença ao pastor Adriano Erlacher, que hoje estamos aqui recebendo depois de um longo inverno. Pastor Douglas Spanguerô está conosco aqui. Pastor, paz do Senhor, que bom revê-lo. A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor, os pastores da bancada. O inverno passou, se foi a chuva. O tempo de cantar chega, né, Kleber? Alegria estar aqui com os companheiros, né? Saudades de estar aqui na bancada. A paz do Senhor. Paz do Senhor, o pastor Douglas está ali no Centro Educacional Eduardo Dodge. E também a igreja, pastor, ali em Jaburuna, né? Isso, a igreja de Jaburuna 1, que está ali dentro, né, do Centro Educacional Eduardo Dodge. Tem sido uma grande bênção ali. Pois bem, muito bem. Com essa alegria no coração, a gente está recebendo aqui novamente o pastor Douglas Spanguerô. Pastor, o texto de Romanos esse texto é altamente consolador, né? Num tempo de Paulo escreveu essa carta aos Romanos, num tempo de muito medo, de muita insegurança, de adversidades, não é? E esse texto de Romanos é mais do que uma explicação teológica, muito mais, mas é cheio de graça, da graça redentora do Senhor. É uma carta cheia de conforto e confiança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós mesmo? Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, Kleber. Essa é uma palavra de muita esperança. O pastor Adriano, não vou tirar as falas dele, mas ele fez uma colocação que eu acho que ela é fundamental para o nosso entendimento hoje. De todas estas bênçãos proferidas nessa sequência aqui do texto, há uma contrapartida especial. Tudo isso pode ser vivido se nós estivermos na presença do Senhor. Ou seja, ele vai ser por nós, ele vai nos garantir a vitória, nós seremos mais do que vencedores, nós venceremos as adversidades se nós estivermos na presença dele. E eu gostaria de elencar aqui a menção que Paulo faz da operação da Trindade. Porque ele traz aqui, no versículo 33, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, a operação de Deus Pai. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Então, a presença do Filho, de Jesus Cristo.
E aí ele fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? De tudo o que Paulo registra, nem a espada, nem as potestades, nem a fome, nem a nudez, ou seja, nenhum fator externo. Mas há uma coisa que pode nos separar de Deus, que é a nossa falha e o nosso pecado. Então, quando ele traz aqui quem nos separará, ele fala da operação do Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, leva o homem ao arrependimento e assim o homem se reconcilia com Deus. Então nós vemos aqui, nas palavras de Paulo, esta operação da Trindade que garante na vida do homem essa vitória. O homem é mais do que vencedor se ele estiver debaixo desta ação poderosa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então nós podemos dizer que na comunhão com Deus, nós somos mais do que vencedores e Deus é por nós. Isso me fez lembrar aqui, em Romanos 8, 26, 27, fala, diz assim, o mesmo Espírito intercede por nós. É o Espírito Santo. Em Romanos 8, 34, diz assim, Jesus intercede por nós. E no Romanos 8, 37, é o próprio Deus. Então, glória a Deus. A Trindade aí também. Intercedendo o tempo todo. Incessantemente para que o homem permaneça na comunhão, na bênção, ouvindo a voz do Senhor, no caminho, debaixo das promessas de Deus. E agora, né, Kleber, imagina a vida desse servo que tem a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, intercedendo por ele incessantemente. Que coisa glória boa, a Jesus por Deus. Isso. Eu louvar seus nomes, Senhor, por isso. Agora sim, pastor Adriano Erlacher. Pastor, o livro de Romanos é um livro de ensinamentos profundos, ricos. E Paulo, ele mostra que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, não de todos, mas de todo aquele que crê. Porque tem que crer. Com certeza. Não é? Com certeza. Pastor Adriano. A paz do Senhor Jesus. Se não houver no coração do homem uma transformação para crer naquilo que é a palavra de Deus, naquilo que é o evangelho, naquilo que você colocou, se o homem não crer naquilo que Deus está propondo para ele, ele vai sentir nesse mundo que não vale a pena, que é muito difícil, porque o que acontece? Deus estava operando? Estava. O Espírito Santo estava operando, né? Pai triuno estava operando? Estava. Mas as pessoas estavam passando perseguições, estavam indo para as cruzes, estavam indo, né, para as arenas, estavam passando grandes provações. Mas a preocupação aqui de Paulo e a preocupação hoje, né, do Espírito Santo é que mesmo todos nós passamos, que todo aqui, né, todo ser, ele passa pelas provações, mas que ele possa ter essa experiência. Estou sendo provado, estou passando pela luta, mas eu creio no projeto de Deus, eu creio na salvação, eu creio na palavra, eu creio naquilo que Deus está propondo para mim, que é a eternidade. Deus que ele tem que, né, esperar com paciência, né, como Paulo fala aqui, né, esperar sem ver é você esperar com paciência. Então, é aguardar no Senhor. Então, o homem hoje, ele está muito imediatista, né? Ele já quer orar e a bênção já. E aí, o que a religião propõe? É diferente desse projeto. A religião propõe a prosperidade. Não, se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu vou orar aqui, o carro vai vir, a casa vai vir, a saúde vai vir, como se tudo fosse maravilhoso. Era só pedir e Deus dá. Mas o projeto não é assim. O projeto é uma experiência com o Senhor. E na luta, na prova, na prosperidade, na bênção, o Senhor vai estar, né, presente, operando. Mas não é na razão. Não é simplesmente no material, não. Ó, rapaz, Deus é por nós, quem será contra nós, né? Essa prova aí vai passar, é só orar que vai dar tudo certo. Não é assim, não. Deus tem algo de novo, né? Deus se importa com essa vida? Se importa. Mas o que Deus se importa é com a vida eterna. É a transformação do homem. Então, Paulo fala muito isso, né? Da transformação do homem, desse evangelho, que não só é para essa vida, mas para a vida eterna. E pegando esse gancho, pastor Ricardo Diniz, o capítulo 8, Paulo fala o tempo todo sobre uma vida debaixo da graça de Deus. Ele começa assim, capítulo 8, verso 1. Portanto, nenhuma... Agora por quê? Agora
que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, derramou o sangue na cruz do Calvário, nenhuma condenação, ou seja, sentença contrária para todos. Não, ele diz assim, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. A carne aqui fala da inclinação da natureza humana. Agora nós vamos andar debaixo da graça, debaixo de uma santificação. Para esses, somos mais que vencedores, porque nenhuma condenação há. Paz, senhor pastor Ricardo. A paz do senhor Cléber, paz dos senhores pastores aqui da bancada, você que nos ouve, nos assiste e acompanha as madrugadas. E você quebrou o protocolo, eu vou quebrar também, entendeu? E mandar esse parabéns aí que você mandou pra Rita Patrícia. Eu só queria reforçar. Amém. Ela, o esposo dela, que sempre também José Adelson. nos ouve, Zé Adelson. Entendeu? E você também que tem aniversariado, tem podido contemplar as vitórias de Deus, principalmente nesse mês de outubro. Eu acho que o mês de outubro, para nós, ele tem esse significado, essa oração, essa dedicação de nós todos. E vem justamente essa palavra em Romanos, não só o verso 31, que diremos por essas coisas, mas você traz aí o verso 1, nenhuma condenação há. E quando você vai no 38, já vai falar de uma coisa que o homem mais teme, a morte. Verdade. Então, olha a questão, a condenação, a morte, mas você tem aí que diremos por essas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a morte. Então, ele já tira toda descaracterização, porque já foi falado aqui, o capítulo 8 Paulo vem falando dessa questão. Não há condenação, mas há perseguição, mas há esperança. Por que há esperança? Porque tem um Deus. Glória a Deus. E esse Deus, ele é superior a tudo, isso é, nem a morte, que é o ponto final para o homem na sua temporalidade, na sua natureza, na sua pequenez. Tem pessoas que usam até a expressão, não, nada vai me parar, isso é só a morte, né? Mas, na verdade, a vida do servo, a vida do homem, ela precisa estar pautada na presença de Deus, no projeto dele. E só completando para você reformular a pergunta, ele já reformulou a pergunta ali, eu já vi que ele quando ele fala da condenação, o homem ele ainda está muito preso, né, à justiça humana, entendeu? Então, diante da justiça humana, que ela é totalmente corruptível, aí entra realmente reafirmando aquilo que o pastor Adriano falou, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A justiça humana? É uma pergunta para você também. Boa pergunta, né? Boa pergunta. Uma boa pergunta. Mas o verso 28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Em algumas Bíblias está assim, pelo seu decreto. Na minha Bíblia está pelo seu propósito, beneplácito, o seu propósito. Qual é o propósito? O propósito de Deus para a sua vida. Ou seja, a segurança que desfrutamos em Deus é tão grande, meus irmãos, que até mesmo as adversidades trabalham em favor daqueles que servem a Deus. Ou seja, quando acontece algo fora da curva, que você pensa assim, meu Deus, agora, né, essa adversidade vem na hora, Deus transforma em bênção. É isso que ele está falando aqui. Mas para aqueles que servem a Deus, que estão debaixo de um propósito. E é interessante do propósito, eu vou citar 2 exemplos rápidos aqui. Propósito de Deus para Jonas, Nínive. Ele vai para onde? Jope, quer fugir para Chipre, entendeu? Ele desce para Jope e fala assim, não, aqui eu vou pegar um barco e vou vazar para Chipre, Deus vai me achar aí. No meio do mar, fala assim, Jonas, Aí Jonas fala assim, olha, eu tô em desobediência com meu Deus, pode me lançar no mar, Então, o decreto de Deus, o propósito de Deus, se você não crê e não deseja, siga o seu caminho. Mas se você serve, você compreende a Deus, o seu decreto, ele é importante, porque nós compreendemos tão somente a sua vontade. Vamos pegar um outro caso de decreto ou propósito, né? São tantos exemplos, mas vou pegar um exemplo clássico aqui de Elias, né? Elias. O Senhor falou, Elias,
fala que não vai chover, vai lá pro Ribeiro, vai ficar lá e eu vou te alimentar lá. É o propósito de Deus. Ele ficou 3 anos lá, naquele mesmo local, sendo alimentado. Então, Senhor, eu podia ir para outro lugar, aproveitar, entregar uma profecia aqui e ali. Não, fica 3 anos aí. Então, o tempo de Deus. Aí se formos citar outro exemplo de propósito do mais, José, então, vendido pelos irmãos escravos, injustiçado na casa de Potifar e tudo mais. Então, mas retomando ao texto, a ação de Deus na vida daquele que o serve e que compreende esse propósito. E aí eu faço assim até uma pergunta para todos aqui. É fácil? Mas é possível. Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Tem uma frase que eu gosto muito. Eu vi essa frase, eu não sei aonde, mas é uma frase belíssima. Diz assim, a fé... lembrei. Isso aí foi um sonho que eu tive. E o Senhor me fez ver essa frase. No sonho eu vi essa frase assim, a fé não torna as coisas fáceis. A fé torna as coisas possíveis. Isso aí. Possíveis. Então nunca é fácil. Mas é possível. É possível. Mas é possível. E aí você vai em Hebreus 11, todas as possibilidades vai acontecendo. É pela fé e vai. E o mais interessante disso é que não é a fé minha que vai resolver isso. Não. É dom de Deus. Né? É dom de Deus, entendeu? Não é aquela fé que... Não, eu vou acordar cedo porque eu tenho fé que... Não é firme pensamento, né? É fundamento. Eu tenho fé que minha esposa fez um cafezinho gostoso pra mim, aí você acorda, o café não tá pronto, entendeu? Então não é essa fé. Mas é a fé eterna que, através dela, Deus faz mover o tempo, as pessoas e todas as coisas. E nesse texto aqui, pastor Douglas e pastor Ricardo, eu tô falando mais com eles nesse primeiro momento, que eu vou ter que liberá-los agora são 6h47 agora, mas eu queria explorar um pouquinho mais o pastor Douglas e o pastor Ricardo aqui conosco nessa manhã. Quando Paulo escreve essa carta aos romanos, a igreja de Roma, ou seja, os irmãos que estavam em Roma, estavam vivendo momentos de grande insegurança, conflitos. Os conflitos eram com relação à raça, né? Judeus ou não judeus, fortes e fracos, adorar um Deus politeísta ou não, enfim. Mas Paulo, ele fala assim, olha, porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente, meu Deus, não podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então ele começa a falar, olha, no verso 16, assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A palavra filhos de Deus aqui no original é filhos legítimos, filhos por adoção. Então ele começa a mostrar aos irmãos, a dar essa segurança para que os irmãos pudessem passar por esse momento de tribulação, de aflição, de adversidade, mas que passassem em santificação, debaixo da graça do Senhor e com certeza da vitória. O que o pastor Ricardo disse, né, sobre a fé, essa é uma das grandes batalhas do homem, e nós vemos os servos de Deus ao longo da palavra. Por quê? Qual é o conflito, o desafio? É crer naquilo que você não vê, né? O texto fala assim, porque o que alguém vê, como esperará? Então é sempre um conflito daquilo que não se vê. Eles estavam em meio a um ambiente politeísta, de idolatria. Então como você vai esperar, sofrendo, sendo afligido, perseguido, igual o pastor Adriano também colocou, né? Sendo pregado nas cruzes, enfrentando arenas, né? Perseguições. Como você vai esperar, né? Diante de uma situação tão difícil? Se não for pela uma operação da fé verdadeira, o homem desiste na jornada. Então a nossa caminhada, ela é por fé, não é por vista. Se nós olharmos para as adversidades hoje do nosso dia, né, os companheiros, nós que estamos aqui, se nós fôssemos nos ater às adversidades, aos problemas, nós desanimaríamos. Mas nós temos uma fé verdadeira que enche o nosso coração de esperança, que nos faz prosseguir. Então a mesma experiência que Paulo estava compartilhando com a igreja dos romanos, né, a igreja aos irmãos em Roma,
é a mesma experiência que o Espírito Santo tem trazido ao nosso coração, nos fortalecendo nesta fé, vendo o invisível, porque para nós, qual é a nossa esperança? É o Maranata, é o arrebatamento da igreja. Nós não estamos vendo com os olhos humanos, mas nós estamos contemplando pela fé essa grande vitória. Então essa é a nossa esperança do arrebatamento da igreja, o consolo eterno. O Senhor vai limpar os nossos olhos toda lágrima, vai nos tirar dessa vida de aflições e nós estaremos para sempre com o Senhor. E é bom falar aqui também que nesse momento que Paulo escreve aos romanos, aos servos ali em Roma, é que a gente lê aqui sobre batalhas, perseguições, lutas, a gente, quem tem casa, ouve genericamente falando. Mas sabe quem era o imperador na época lá? Era um cidadão chamado Caesar Neron, que era César Nero, né? E César Nero era assim, uma pessoa daqui, desequilibrada, e que ele acusava os cristãos de tudo de mal que acontecia. Ele perseguia, ele colocava o povo nas arenas, faltava árvore para crucificar as pessoas. Meu Deus, imagina uma perseguição dessa, não é? E nesse momento é que Paulo traz essa mensagem. Olha, vamos ver por fé. É o que o pastor Douglas falou. Fé é aquilo que você não está vendo, mas é aquilo que você espera. Kleber, assim, se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, nós não estamos sendo, aqui, pelo menos no Brasil, né? Mas em outros lugares do mundo, existe essa perseguição física, né? Esse ataque físico, nós temos aí em vários lugares da África, na Índia, constantemente vemos notícias disso. Mas as arenas hoje, elas são arenas digitais. Sim, né? Verdade. Tudo que nos cerca hoje acaba acuando, né, aquele que quer viver uma vida no Evangelho. Então, há perseguição hoje acerca da nossa escolha, da nossa posição, da nossa experiência com Deus. E da mesma forma que esses irmãos precisaram ser firmes naquele tempo, nós precisamos ser firmes hoje também, para não desistirmos da nossa esperança. E aí vale faculdade, universidade. São as arenas de hoje. Arenas, né? Sim. Muito bem, deixa eu me despedir aqui do pastor Douglas Spangero, conosco aqui nessa manhã. Pastor Spangero, como diria a nossa irmãzinha lá de Ponte Nova. Kleber, sobre Ponte Nova, lembrei da irmã Wanda e queria deixar um abraço especial para ela, porque no último feriado eu recebi aqui uma parte da minha família. E eles estavam voltando para Belo Horizonte e o carro do nada deu uma pane. E quando eu pedi para me mandarem um mapa, eles estavam perto do trevo de Matipó. Sim. E eu mandei uma mensagem para a irmã Wanda. E por coincidência, né? Como você fala... Cristo, ela estava naquele final de semana em Matipó. Olha só. Irmã Wanda, tem algum irmão mecânico da área que poderia socorrer minha família? E ela prontamente começou a mobilizar só que aí o senhor deu uma benção que o carro deles pegou, né? Só que ela falou assim, pastor Douglas, já estava lá me deslocando com alguns irmãos, né? Então assim, queria agradecer essa prontidão, essa disponibilidade, essa bênção que nós temos no corpo. Acho isso extraordinário. Então, um abraço especial à irmã Wanda, um abraço especial aos irmãos de Jaboruna 1. O diácono Jonas mandou recado aqui, ó, Jaboruna 1 tá conectado da madrugada. Coisa boa. Nós temos a irmã Gracinha, que sempre faz o resumo ali no nosso grupo da igreja, né, dos assuntos da madrugada. Então, um abraço a todos, um abraço a você, Kleber, aos pastores da bancada. Uma alegria estar novamente aqui. Obrigado, pastor. A irmã Wanda é uma bênção, meu Deus do céu. Ela e o seu esposo, o nosso irmão José Carlos. Sim, glória a Deus. Glória a Deus. E pastor Ricardo Diniz, o valadarense ausente. Paz, Senhor, pastor. Paz do Senhor. Mas, Douglas, fica reiterado, entendeu? O convite, a sua presença aqui. Isso. Entendeu? Sempre que desejar. Amém. A quarta-feira Agradeço o convite. Está de portas abertas para recebê-lo. Quarta-feira também, lembrar, hoje é culto das senhoras, né? Isso é verdade. O Senhor tem dado uma grande bênção e a importância, principalmente você que nunca participou de um culto das senhoras na igreja, participe, você vai receber uma bênção, um período de oração, a palavra. As servas têm um cuidado muito grande pelas quartas-feiras. E mandar um abraço a todos os irmãos,
E se você está enfrentando aí a sua batalha, a sua luta, nós vamos seguir, né? E finalizando ainda em Romanos, né? No capítulo 12, vai justamente resumir isso que nós estamos falando, quando a palavra diz assim: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é, estar na posição, no demais, tudo que acontece na vida do servo é pela vontade de Deus e para o melhor propósito. Amém? Isso, a paz do Senhor. E não nos conformando com esse mundo que Com esse tá aí, mundo, mas transformai-vos. pela palavra. Muito bem, vamos louvar o Senhor. Daqui a pouco a gente volta conversando com os pastores aqui, com o pastor Enéas, com o pastor Carlos Alberto também. Muito bem, estamos de volta. Agora 7:06. Deixa eu chamar aqui o pastor Enéas Barbosa, está aqui com a gente também. E nós estamos falando nesse pós-madrugada, você que sintonizou agora a Rádio Manaim, você que colocou seu celular aí na Rádio Manaim, o seu aplicativo, ou então você que tá vendo e ouvindo a Rádio Manaim pela TV Manaim ou pela TV Parabólica, Vimbratel para todo o Brasil, ou ouvindo em 100,3 FM em todo o Vale do Aço, Zona da Mata Mineira. Estamos falando sobre o texto em Romanos, capítulo 8, verso 31, onde o pastor Adriano Erlacher trouxe esse texto, um dos textos maravilhosos que tem na palavra do Senhor, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E esse texto fala muito, aliás, todo o capítulo 8 aqui, pastor Enéas, Paulo, ele fala sobre os nossos temores, né? Fala de adversidades, fala de lutas, de perseguição, fala da batalha contra a carne contra o espírito, mas ele fala de algo que é fundamental nessa hora para que nós possamos, ele falou isso para a igreja naquela época, mas para nós também serve. Claro que a palavra, ela é viva, né? E fala sobre o amor de Deus, que é tão grande, que é difícil até de compreender a magnitude e a abrangência desse amor, né? É um amor que ultrapassa qualquer limite humano e vai além da compreensão humana, né? Mas esse amor que Deus revela a sua natureza, porque Deus é amor, é essência. Deus não tem amor, ele é amor. E Paulo fala isso durante todo esse capítulo 8 aqui. Ele fala, olha, vocês são filhos, no verso 16, filhos legítimos, né? E ele no verso 19 ele fala, olha, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Tá falando aqui de filhos legítimos, né? Aí ele fala, no verso 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ele tá falando do momento, né? De dor. Mas ele fala, olha, mas Deus nos predestinou. E ele fala, porque todos nós, Deus nos predestinou à salvação. Agora, se você quer ou não a salvação, aí é você que decide. É isso que ele está falando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele amou a todos de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para morrer por todos. Agora, nem todos aceitam. Mas o amor de Deus, ele é derramado de uma graça e misericórdia sobre todos. E é isso que nós temos que entender. Esse amor que não dá para... Eu não encontro palavras. Paulo fala assim, eu acho que Paulo ele é perfeito nessa colocação, o apóstolo Paulo, quando ele fala assim, o amor de Deus nos constrange. Nós ficamos constrangidos, porque não há nada que eu faça que vá diminuir o amor de Deus por mim ou por você que está nos ouvindo. Mas só você pode fazer com que você não vá morar eternamente, porque Deus nos ama e está sempre de braços abertos até a porta se fechar. E aí eu estou falando do arrebatamento da igreja, mas até lá esse amor está valendo, pastor. Paz, Senhor. Paz do Senhor, Cléber. Paz do Senhor, os pastores aqui da bancada. A paz do Senhor a todos aqueles que estão nos ouvindo. E você começou, né, essa conversa falando realmente daquilo que é a base. O amor de Deus. O amor de Deus. E o texto que foi trago nesta manhã para nós aqui diz o seguinte: que diremos? Né? Que diremos, pois, estas coisas?
Na verdade, nós estamos vivendo um tempo, e esse tempo é onde o homem, ele vive as grandes batalhas, como você mesmo falou, né? Oposições. Sim. E essas oposições geram internamente. Paulo aqui, ele fala de algumas oposições daquilo que poderia separar o homem do amor de Deus. E você também disse uma coisa interessante, né? É aquele que aceita e aquele que não aceita. É o livre-arbítrio na vida do homem. Mas voltando aqui ao texto, o que diremos? Existem muitas vozes no tempo de hoje. Esse é o problema. Muitas vozes. O que diremos? Então existe aquele que crê e aquele que não crê. Para aquele que não está firmado, que não tem uma base no amor de Deus, ele começa uma batalha interior. E essa batalha interior dele, ele disse: que diremos, pois, estas coisas? Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, muitas vezes o homem, nesse tempo que estamos vivendo, que é profético, hoje o maior inimigo dele é ele mesmo, com seus pensamentos, com seus argumentos, com a sua razão. Mas quando o homem está fundamentado no amor de Deus, ele tem o entendimento que é Deus que vai vencer, que é Deus que vai sustentar, que é Deus que vai prover. Ele vai estar firmado, exercendo a fé, crendo que Deus pode tudo, que Deus opera diante da sua necessidade em tudo e em todos. E a palavra hoje para nós aqui é falando desse amor. E se nós entendermos, como você mesmo falou, né? Entendemos que amor é esse, e a maior expressão desse amor é de um pai entregar o seu próprio filho, como você mesmo disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E se nós estivermos hoje valorizando essa bênção que é o amor de Deus, nós vamos caminhar em passos firmes para a eternidade. Se nós tivermos, Kleber, você que nos ouve, se nós estivermos firmados no amor de Deus, é o amor de Deus que nos sustenta. Eu vou ser até um pouco repetitivo. Se nós estivermos firmados no amor de Deus, na graça de Deus, no poder de Deus, na misericórdia de Deus, revestidos da glória de Deus, a vitória é certa. Não vai ter nada que vai nos separar do amor de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Carlos Alberto também conosco aqui nessa manhã. Eu separei alguns versículos aqui, pastor Carlos Alberto. O Salmos 23, verso 4, assim: porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Salmo 27:1 diz assim: ele é a força da minha vida. E o Salmo 56, verso 9 diz: disso sei, porque Deus é por mim. Então, a palavra do Senhor, ela é cheia dessas expressões, que não é uma expressão hipotética, não é uma ideia, não é uma filosofia, não é um sofisma, mas é uma realidade certa. Deus é por nós. Não é? Deus é por nós. Às vezes a oposição parece grande demais. O mundo parece grande demais. A carne parece grande demais. Mas nosso Deus é soberano. O pastor Vitor Alessandro, lá de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, aqui eu mando um grande abraço. Ele mandou uma mensagem aqui. Ele diz assim: Kleber, a palavra contra no grego é uma preposição, que é katá. Realmente, é isso mesmo. O que quer dizer isso? É uma definição curta. Katá quer dizer para baixo, né? De acordo com essa preposição, Paulo sabia que a igreja iria enfrentar, como nós estamos enfrentando hoje no século 21, essa adversidade. Então ele reforça essa ideia para que nós não nos inclinamos para
essas coisas, mas nós possamos nos inclinar para o Espírito Santo de Deus. Porque é isso que vai nos dar força para que a gente supere as adversidades e as lutas. Porque nem a potestade, nem o porvir, o futuro, nem a altura, a profundidade, nada. Se estivermos em Cristo Jesus, nada nos separará do amor de Deus. Quem é o amor de Deus? O Senhor Jesus, que é o amor de Deus. Então, essa oposição que muitos podem estar vivendo nesse momento, ela não é grande demais, ela não é maior do que o nosso Deus, pastor Carlos Alberto. A paz do Senhor. Pai do Senhor, Clébio, nossos companheiros estão aqui junto conosco, estão conosco aí, ouvindo esse momento, participando dessa pós-madrugada. Eu queria pegar um gancho que o pastor Ricardo até mencionou, né? Você fala de José, né? José passou por muitas adversidades, né? E a palavra fala assim, mas Deus era com ele, né? Deus era com ele. Alguém falou para ele, ele não sabia, né? Deus é contigo. Não, ele vivia isso, né? Ele vivia da fé, né? Da esperança, da esperança de que aquilo, tudo que estava se passando ali, era um propósito de Deus, né? E as coisas iriam mudar. Então, um homem, o servo de Deus, ele sabe, né? Da sua experiência, da sua fé. Ele sabe que Deus é com ele. Quando você tem essa certeza, por quê? Porque as experiências que o Espírito Santo nos concede. A palavra, até a palavra assim, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, né? O versículo 36 fala isso. Então, por amor, o amor do Senhor sobre nós. O amor do Senhor. O que é o amor? O amor, ele requer renúncia, né? O amor requer renúncia. O amor está muito ligado à renúncia. Até o próprio Jesus fala em Mateus 16, 24, que fala, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me, né? Então você renunciando a sua vida, renunciando aquilo que é desse mundo para poder ter uma experiência com o Senhor. Então, por amor ao Senhor, nós somos entregues à morte todos os dias. O amor de Deus sobre nós, porque o Espírito Santo um dia nos convenceu daquilo que foi até falar, né? Do juízo, da justiça, do pecado, nos convenceu do pecado. Então, devido a isso, nós vivemos do amor do Senhor. Então nós temos que renunciar todos os dias. Porque a morte, somos entregues à morte todos os dias, porque todos os dias tem que estar fazendo uma renúncia daquilo que é da carne, daquilo que é humano. Desculpa, a vida cristã é uma vida de renúncia. De renúncia. Se não tiver renúncia, não tem fé. Né? Se não tiver renúncia, não tem fé. Então você precisa estar renunciando todos os dias. São escolhas, né? São escolhas. Então aí você passa a ter uma certeza, não, Deus é comigo, né? Deus é comigo. Então a palavra fala que para Deus nada é impossível, né? Tudo é possível para Deus. Então quando você entra nessa comunhão com o Senhor, a sua esperança não está nessa vida, a sua esperança não está nos homens dessa vida. A esperança está naquele Deus todo-poderoso, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a nossa esperança passa a ser no Senhor nosso Aleluia. Deus. Né? Que Ele que nos chamou, Ele que nos proporcionou essa bênção e sermos chamados filhos, né? Adotados, né? Filhos de adoção, legítimos, né? Legítimos. E temos essa esperança e temos uma certeza de que o socorro do Senhor sempre virá. O socorro do Senhor nunca vai faltar. Né? Tem até uma passagem que o Senhor chama Pedro, né? Fala, Simão, Simão, né? Satanás quis se andar, mas eu roguei por ti. Ele nem viu, né? Pedro não viu isso, mas o Senhor viu. Mas esse é o benefício daquele que crê e vive essa fé em Cristo Jesus. Amém. O olhar do Senhor está sobre o seu servo. Ele não dorme, o guarda de Israel não dormia. Não dorme, Jesus. Não dorme. Então nós somos, o Senhor fala, um menino dos seus olhos. Então o Senhor, o olhar dele está sobre nós. Por quê? Porque sobre nós está a marca do sangue do Cordeiro. Louvado seja então a nossa esperança, ela não morre, né? Ela se renova a cada manhã. Renova a cada manhã. Glória a Jesus. Pastor Adriano Erlacher, Paulo, ele escreve essa carta aos irmãos que estavam em Roma com o intuito de educar os irmãos
nas doutrinas básicas relativas à salvação e aos princípios de uma vida cristã, né? Mas não era só para eles ouvirem, não. Era para que eles colocassem em prática. Como nessa manhã Deus também está nos chamando a atenção para isso. Não basta saber, tem que colocar em prática. E dentro desses irmãos, havia aqueles judeus que desejavam seguir a lei. Sim. E Paulo estava falando não da lei, mas da graça, porque o fim da lei é o Senhor Jesus. Então, quando ele propõe isso para aqueles que estavam em Roma, né, aqueles que estavam ali passando pelas grandes tribulações, ele estava propondo isso. A graça sendo derramada, a bênção do Senhor sendo derramada. E havia uma novidade lá, porque eles estavam vivendo que, o pastor Gideon te fala muito, né? É o conhecido. Qual era o conhecido? Eram as perseguições, eram as arenas, eram as situações difíceis, as igrejas estavam tudo, né, em lugares escondidos, você não podia fazer nada público ali. E qual era a mensagem daquela época? Jesus ressuscitou e está vivo. Qual é hoje o momento que nós estamos vivendo? O mundo vive o conhecido, as guerras, as lutas, mas nós não. Qual é a palavra? Jesus está vivo e ele voltará. Então, quer dizer, o que Deus tem proposto para o homem atual hoje é conhecer a palavra e entender o momento profético. Paulo, a preocupação dele ali era em mostrar o momento profético que estava sendo vivido. Olha, está passando pelas tribulações, pelas lutas, pelas perseguições, mas há esperança, Deus é por nós. Deus é o Senhor da glória, o Senhor vai abrir as portas, né? Vamos morrer nas arenas? Tudo bem, mas a vida eterna ela vai existir para aqueles que, né, morrerem em Cristo. Então, quando ele fala justamente essa mensagem, era uma mensagem de esperança. Só que 2000 anos já se passaram, né? Verdade. E hoje nós estamos falando essa mesma palavra. Aí, se podemos dizer, Deus não muda, né? O mesmo amor que ele tinha para aqueles irmãos passando ali pela tribulação é o mesmo amor que o Senhor tem para hoje. As pessoas estão no trabalho, estão agora nos hospitais, estão passando situações difíceis, desempregados, doentes dentro de casa, a situação, né, financeira, quantas lutas, né, que o homem pode passar. Mas a palavra ela vai continuar mesmo. Olha, o Senhor é por ti, o Senhor é pelo seu coração, o Senhor é pela... Ele diz a palavra que o Senhor vela pela palavra, né? Então, ele vela por isso aqui acontecer na nossa vida hoje. O Douglas falou, né? As arenas hoje é onde? As arenas digitais, né? O celular, as pessoas, o conhecimento. Prende as pessoas. Olha, são grandes arenas, né? Eu nunca vi, eu não pensei que eu ia viver para ver isso. Eu nunca vi tamanha desinformação, é um desserviço que algumas pessoas fazem na internet. Com certeza. Trazendo informações erradas, engano, o contraditório, uma coisa terrível. E as pessoas creem naquilo e acham que aquilo é uma verdade quando é uma grande mentira, um grande engano. Filosofias, né? Filosofias. E suscita tudo isso. Tudo que é ruim, tudo que é o contraditório, tudo aquilo que não provém daquilo que é de Deus, aquilo que não é bom, mas ao contrário, né? São as minorias, aquilo que é ruim, e aí se torna notório aquela coisa toda. E é a grande arena hoje. Eu digo que uma grande batalha, uma grande arena também, que devemos mencionar, é o meio da família, né? As famílias, é pai que não fala com filho, é mãe que não fala com esposo, tá certo? Situações difíceis, você não tem comunicação, os lares se acabando, cada um, né, indo para o seu quarto, para a sua TV, e não se reúnem mais à mesa, não tem mais a orientação do pai, né? Se perdeu a figura do patriarca, daquele que é o que conduz ali a família, o ensino que a mãe traz, foi se perdendo, são as grandes arenas. Aí Paulo, ele coloca muito bem isso. Olha, se Deus é por nós nessa situação, quem será? Quem é que vai impedir o projeto de Deus no meio da nossa família, né? Nada. Então, olha, vamos reunir, vamos orar ao Senhor, vamos fazer o culto em casa, né, na sexta-feira, colocar a bênção do Senhor na nossa vida, porque isso é fortaleza para o nosso coração. E hoje a grande arena realmente são as digitais, que vão destruindo tudo, a tecnologia, né? Vai tirando muita coisa
no meio das nossas famílias. E a gente vê muitos adolescentes e jovens completamente com medo, sem esperança, ansiosos, depressivos e achando que a vida que muitos vivem no Instagram é a realidade, não é. E aí vem a frustração, a decepção, e isso tem atormentado a cabeça dos nossos adolescentes e jovens. Então, pais, cuidado com o que o seu filho está vendo no Instagram, na internet aí. Pastor Enéas, o livro de Romanos é um livro de ensinamentos. E Paulo diz assim, Romanos 3,10, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3,23, Paulo diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6,23, Paulo diz, o salário do pecado é a morte. E Romanos 5,12, Paulo diz, todos os homens pecaram. Meu Deus! Mas há uma mensagem cheia de esperança. Aqui é uma realidade. E é uma mensagem cheia de esperança. Em Romanos 1,16, Paulo diz, olha, não há um justo sequer, mas o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Em Romanos 3,24, ele diz, todos pecaram, sim, mas somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. E Romanos 6,23, diz, o salário do pecado é a morte, mas ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Ou seja, ele mostra o problema, mas ele dá a solução. E a solução é buscar a Deus. É isso que Paulo está nos ensinando nessa manhã. Aliás, dando essa... Crente é igual relógio de corda, né? Tem que dar... Eu creio que o Espírito Santo está nos dando essa corda para que a gente possa continuar a caminhar. Mas é o que Paulo fala aqui. É a carta aos Romanos anima aos servos e a nós, em 2023, a continuarmos a vivermos sabendo que vamos enfrentar lutas e batalhas. Mas Deus é por nós. Glória a Deus. E é isso mesmo. Diante de tudo que você acabou de falar, Paulo ele traz menção a aquilo que é o homem, a falha muitas vezes do homem, os erros, né, que o homem pode cometer. Mas eu creio que a resposta para isso tudo, Kleber, o texto que nós lemos aqui, ele trata de muitas perguntas, né? E dentro dessas perguntas tem no versículo 38 que diz assim, do capítulo 8 que nós estamos lendo. Sim. Porque eu estou certo. É uma certeza. E aí ele começa a dizer, né? Estou certo que nem a morte, nem a vida, mas a resposta para nós, dentro daquele que está crendo, que tem essa certeza, quando nós olhamos dentro do que você falou, as falhas humanas, os erros, né? A palavra que eu vou trazer aqui para tentar aqui simplificar. Diz assim, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, o dom de Deus é que nos sustenta, que nos livra, que nos abençoe e que nos cobre até as nossas imperfeições. O dom de Deus é fundamental para nós. Dom de Deus. É pela graça. Graça, isso mesmo. E essa graça vem de quê? Vem de Jesus. Pela graça sois salvos. Através de Jesus nós temos a graça, nós temos o amor, o consolo, a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Carlos Roberto, o texto diz assim, nada poderá separar-nos do amor de Deus. E a palavra separar, eu dei uma olhada aqui na minha Bíblia, aqui no original grego, a palavra separar aqui é dividir em pedaços, quebrar em pedaços, deixar o esposo. Nada poderá fazer com que a nossa vida se quebre ou que venhamos a deixar o nosso esposo. Nós estamos falando aqui do esposo, do noivo, Cantares, que fala que é o próprio Senhor Jesus, né? Também a palavra separar aqui é da ideia de partir, ir embora. Não. Eu lembrei aqui de Rebeca. Tu irás com esse homem? Iremos. Essa é a mensagem dessa manhã. Nada poderá. A luta que você está vivendo aí na sua casa, com seus filhos. Talvez você está vivendo uma luta no seu trabalho, uma luta na saúde.
nada poderá nos separar. Nada poderá nos fazer dar as costas para o noivo. Nada poderá nos fazer nos separar. E a palavra aqui é apostasia. Esfriar a fé, esfriar, separar do Senhor. Nada. A palavra até fala assim que se formos infiéis, ele permanece fiel. Ele é fiel. Né? Então, quer dizer, foi uma aliança, né? Deus fez uma aliança conosco um dia. Então, essa aliança que o Senhor fez foi uma aliança pelo sangue, né? Então, aliança firme, não é algo, né, que um homem ele começa hoje e amanhã ele já desiste, não é? O Senhor não desiste de nós. Deus não desiste de nós, Ele trabalha constantemente para que possamos permanecer na sua presença. Aleluia. Então, uma das coisas fundamentais para nós é a obediência. A obediência é aquilo que é o cabeça da igreja, né, que é Jesus. Nós estivermos debaixo da obediência do Senhor, nós também não nos separaremos do Senhor. Estaremos sempre com Ele, né? Então, é a oportunidade que o Senhor nos deu um dia e que devemos permanecer, né? Procurar todos os dias, lutar todos os dias para permanecer no amor do Senhor. Dessa forma, nós estamos seguros, né? Sabendo que o nosso trabalho nessa obra, né? O amor não é em vão do Senhor, mas nós fazemos parte de uma eternidade. Nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do céu, né? E Deus preparou algo para nós no céu, na eternidade, que é maravilhoso. Então permaneça nesse amor, lute por ele, né? As iniquidades estão aí cada vez mais aumentando, mas que ela não entre em nossos corações, para que possamos permanecer debaixo dessa aliança que é junto com o nosso Senhor, nosso Deus, né? Então a palavra-chave para nós é a obediência ao Senhor. Na obediência nós estamos firmados, né? Seguros. Maravilha. Né? Nada irá nos abalar. Aleluia. Pois não, pastor Você Inés. me permite, eu ouvindo aqui o pastor Carlos, né, e o pastor Elaste aqui, falando até mesmo que ele citou aqui da arena, não é isso? A família dentro de casa, e eu fiquei analisando, e a palavra diz assim, o momento que nós estamos vivendo é um momento de batalha, literalmente, né? E a palavra descreve assim lá em Apocalipse, ao que vencer. Seria muito bom, se fosse assim, ao que quase chegar, né? Ao que empatar, mas é o que vencer. Ao que vencer, né? Herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Diante das oposições de hoje, o que cabe a nós é estarmos caminhando em passos firmes rumo à eternidade, porque a vitória ela está garantida. Mas o que precisamos fazer é vencer. Até o fim. Porque vai ter o que vencer e vai ter o que perder. Exatamente. Né? Então, mas nós estamos juntos, né? Estamos unidos numa só fé. Maravilha. E nós cremos nesse Deus e nessa promessa do Senhor. Glória a Deus. E vivemos essa expectativa do arrebatamento da igreja. Queridos, são 7h34. Eu pedi ao pastor Carlos Alberto para que esteja orando. E o pastor vai estar orando agora. E nós vamos orar pelo pastor Jean, pelo pastor Paulo Braz. Ambos são lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estão vivendo um momento adverso aí na saúde. Vamos orar por ele. Orar pela irmã Terezinha, lá de Juiz de Fora também, mãe da irmã Lúcia. Vamos orar pela Ana Flávia, lá de Jardim Atlântico, lá de Florianópolis, Santa Catarina. Orar pelo nosso irmão Igor, daqui de Vila Velha também. E esses irmãos, e também o pastor tem ali um jovem, né, pastor? Uma jovem. A jovem? A Rebeca. A Rebeca, orar pela Rebeca. A Rebeca está em Portugal? Está em Portugal. Orar também 15 anos, né? Passando um momento difícil lá. Na saúde, família, né? Saúde. Vamos orar por ela também. E orar pela nossa irmã Judy Fernandes, lá no Texas, lá nos Estados Unidos também. Orar pela vida dela, pela família dela. Feche seus olhos, se você puder, porque é momento de oração. Momento de oração. Senhor, nós clamamos
pelo sangue de Jesus. Amém, Senhor. Diante do Senhor colocamos todos os teus servos, os quais aqui foram mencionados. Alguns passando por momentos muito difíceis na sua saúde. Mas o Senhor é um Deus que zela pelo teu povo. E assim, meu Senhor, coloque tuas mãos e opera uma bênção. Cuide para que portas se abram para tratamentos, para as necessidades do lar, para aquilo, Deus, em que muitas vezes teu servo tem orado ao Senhor, mas que eles possam ver o fruto da sua oração. Esteja assim agindo para que os nossos irmãos tenham o coração consolados pelo Senhor e que nada venha a faltar. Pedimos assim a tua bênção, Senhor. Oramos assim, já gratos por esse momento aqui passado, por tudo quanto o Senhor já agiu, o Senhor já operou em nosso meio, pela tua palavra que é maravilhosa e que preenche o vazio dos corações. Assim oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Rádio Manaim. Muito bem, meus queridos, deixa eu me despedir aqui dos pastores. Pastor Adriano Erlacher está aqui conosco. Antes, deixa eu mandar um abraço no nosso meu querido pastor Erli, lá de Florianópolis. Também o pastor Josué Merique. Um grande abraço aos nossos queridos pastores aí do sul do país. Também o pastor Vanes, sua esposa Fernanda, são daqui de Colinas de Laranjeiras, aqui na Serra. Um grande abraço aos nossos queridos pastores, suas esposas, seus familiares. Saudade de vocês. Pastor Adriano Erlacher, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. Que bom vê-lo novamente. Amém, Kleber. Amém, os irmãos da bancada, os irmãos que estão nos ouvindo. E gostaria de dar um abraço especial hoje, nesse mês, a cada criança, intermediário, adolescente, que é o mês, né, da evangelização deles. Isso. Nesse final de semana nós teremos, né, várias igrejas nossas, evangelizações. Então, se você ainda não orou pelo seu convidado, ore, convide, mande lá o recado, mande o link, né, para ele também se inscrever no nosso canal. Mais o convite, ora ao Senhor para que as nossas igrejas possam estar cheias, né, de convidados. Convida seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, seu vizinho. Convide a cada um e que possamos estar juntos, né? Lá em Vila Velha 1 vai ser dia 29 às 17 horas. E outras igrejas do Polo aqui de Praia da Costa também. E que você que está nos ouvindo é o nosso convidado. Você pode procurar uma das nossas igrejas, saber que horário vai ser essa evangelização das crianças. E você vai ver as nossas crianças orando, glorificando o Senhor, e vai ser uma grande bênção. Um abraço especial para os irmãos lá de Vila Velha 1 e que o Senhor possa nos dar uma grande bênção hoje, nesse dia especial. Amém, querido pastor Adriano Erlacher. Também conosco o pastor Enéas Barbosa. Tem irmãos aqui mandando abraço pro senhor aqui, hein? Dá um abraço ao pastor Enéas, tô vendo ele aqui. Amém. Amém, queridos. Que bom, os irmãos. Aqui é a irmã Keila Mara Barbosa de Oliveira. Amém. Lá de Viana. Tá aí mandando abraço ao meu pastor Enéas. Um abraço. Passeio, pastor. Pode, Senhor, Cléber. Um abraço, né, pra irmã Keila aí. E a todos lá nas igrejas no qual eu reúno, né? E quero compartilhar com você, Kleber, a alegria desse final de semana, né? Nós tivemos um batismo no Manaim de Cariacica e nesse batismo foram 43 irmãos que desceram as águas e que ali confessaram Jesus como seu Salvador. Para nós foi uma festa, né? Para nós entendemos como o maior milagre na vida do homem. Eu já quero dizer para você, Kleber, que é uma alegria mais uma vez poder estar com você, pastor Erlacher aqui, né, pastor Carlos, os demais pastores que estiveram aqui. É sempre uma alegria e que Deus nos abençoe. Amém, querido. E pastor Carlos Alberto também conosco aqui, ele que está ali na região de Porto Santana, né, pastor? Santana. Ali no Morro do Meio. Morro do Meio. Bairro... Não, Morro do Meio. Morro do Meio mesmo. Médios. Agora, hoje, eles tiraram, né? Morro do Meio, mas né? É Presidente Médici. Bairro Presidente Médici. Também conhecido como Morro do Meio. Morro do Meio. Tá Morro certo. Do Meio. Mudaram um pouquinho para dar um nome pro lugar. É igual lá em São Mateus, tem um bairro chamado Vila Nova.
Aí você fala assim, você mora em Vila Nova. Vila Nova. Pé sujo. Pé sujo. E Cantinho do Céu que tinha, né? Mudaram o nome do Cantinho do Céu. Continua Cantinho do Céu. Cantinho do Céu. Mas nós deixamos aqui o nosso abraço, né? Para todos os nossos irmãos. Em particular lá, nossos irmãos ali, a irmã Elza, né? Que tá conectada, assistindo esse momento aí. Que pediu para que se orasse pela sua filha, pela Rebeca. Um abraço para o Josimar, que também está ali. É que não desistam, tenham esperança no Senhor, orem. E o Senhor vai ajustar tudo que for necessário aí. Também mandar um abraço para a Igreja do Morro do Meio, né? Especial, os nossos irmãos ali, muito aplicado. E glorifica a Deus pela podermos estarmos ali junto com os irmãos aprendendo um pouco mais. E deixamos aí, né, uma palavra para que os irmãos não percam a esperança. Amém. Deus é conosco e vai continuar sendo conosco. Aleluia. Lutarmos pela bênção, porque essa é uma grande, né? Uma tão grande salvação que o Senhor nos concedeu e precisamos permanecer nesse amor. Não posso esquecer de mandar um abraço para minha filha, né? Parabéns sim. Para a Gabriela, que fez aniversário ontem. Oh, meu Deus. Parabéns. Quantos anos? Parabéns. 27 anos, Gabriela. Jovem? Meu Deus fez 27 anos ontem. Então foi uma grande alegria poder estar ali, né? Eu até falo com ela, olha, os parabéns tem que ser para mim. Né? Se você tá aí bonito desse jeito, né? Os parabéns tem que ser pro pai, né? Não pro pai coruja. Mas ali é uma pessoa maravilhosa. Gabriela, né? Gabriele, desculpa. Gabriele. Um futuro muito promissor. Um grande abraço, Gabriele. Parabéns, viu? Deus te abençoe. Um grande abraço aí pra você. 7h43, daqui a pouquinho, não perca, hein? Chamados para servir a partir das 8 horas da manhã. E nós vamos conversar aqui com um casal de irmãos que viveram uma batalha muito grande, mas o livramento foi maior ainda. Sabe por quê? Glória a Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós?